Imortalidade do espírito. Ontem, tratamos da imortalidade do espírito. Sabei que a influência e a percepção do espírito humano são de dois tipos. Isto é, o espírito humano possui duas formas de operação e entendimento. Uma por meio de instrumentos e órgãos, assim vê com os olhos, ouve com os ouvidos, fala com a língua. Estas são ações do espírito e operações da realidade humana, mas ocorrem através da mediação de instrumentos corporais. Portanto, é o espírito quem vê, mas por meio dos olhos. É o espírito quem ouve, mas por meio dos ouvidos. É o espírito quem fala, por intermédio da língua. O outro modo de influência e ação do espírito não depende desses instrumentos e órgãos corporais. Por exemplo, durante o sono, vê sem precisar de olhos, ouve sem precisar dos ouvidos, fala sem língua e move-se sem pés. Em resumo, todos esses poderes são exercidos sem a mediação de instrumentos e órgãos. Muitas vezes acontece durante o sono o espírito ter um sonho cujo significado se materializa de forma exata 2 anos depois. Assim também, muitas vezes acontece no mundo dos sonhos o espírito resolver um problema insolúvel no estado de vigília. Acordado, os olhos enxergam apenas uma curta distância, ao passo que no reino dos sonhos podem do Oriente ver o Ocidente. Acordado, vem somente o presente. Dormindo, contemplam o futuro. Acordado, o homem viaja pelos mais rápidos meios, apenas umas 70 milhas em 1 hora. Em sono, atravessa Oriente e Ocidente num piscar de olhos. O espírito, pois, viaja de 2 modos, sem meios, sendo uma viagem espiritual, e com meios, no caso de uma viagem material, como pássaros que voam ou como se estivesse sendo transportado em um veículo. Enquanto adormecido, este corpo físico é como morto. Não vê, nem ouve, não sente e não tem consciência ou percepção. Seus poderes são suspensos. O espírito, entretanto, não apenas vive e subsiste, mas também exerce uma influência maior. Voa pelas mais elevadas alturas e possui uma compreensão mais profunda. Imaginar que o espírito pereça ao morrer o corpo é como imaginar que um pássaro morra ao se lhe quebrar a gaiola, embora o pássaro nada tenha a recear com tal quebra. Este corpo é assim, como uma gaiola, e o espírito, como o pássaro. Vemos que esse pássaro, liberto de sua gaiola, voa livremente no domínio do sono. Portanto, se esta for quebrada, ele não somente continuará a existir, mas seus sentidos serão elevados, suas percepções expandidas e sua felicidade será mais intensa. Na verdade, deixará um lugar de tormento para entrar num paraíso de deleite, pois para os pássaros gratos não há paraíso maior que se libertar de sua gaiola. É por isso que os mártires se apressam à arena do sacrifício com o máximo contentamento e alegria. Em vigília, os olhos do homem enxergam, no máximo, a uma distância de 1 hora, pois a influência do espírito por intermédio do corpo estende-se somente até aí. Mas com os olhos da mente, o espírito enxerga a América, compreende aquela terra, informa-se sobre sua condição e organiza os afazeres adequadamente.
Ora, fosse o espírito idêntico ao corpo, seu poder de visão não se estenderia mais adiante. Tornar-se-ia claro, pois, que o espírito é diferente do corpo, que o pássaro é diferente da gaiola, e que o poder e a influência do espírito são mais intensos sem o corpo como intermediário. Ora, se o instrumento se torna ineficiente, seu portador continua a existir. Por exemplo, se a caneta for abandonada ou se quebrar, o escritor permanecerá vivo e continuará bem. Se uma casa for destruída, seu dono sobreviverá. Este é um dos argumentos racionais que provam a imortalidade da alma. Outra prova é esta: o corpo do homem pode ficar fraco ou robusto, doente ou sadio, esgotado ou descansado. Ele pode sofrer a perda de uma mão ou de uma perna. Pode definhar em termos de poderes materiais. Pode tornar-se cego, surdo, mudo ou paralisado. Em resumo, pode tornar-se gravemente debilitado. O espírito, entretanto, conserva seu estado original e sua própria percepção, sem sofrer dano ou ruptura. Mas quando o corpo é afligido por uma doença mais grave ou uma adversidade, é privado da graça do espírito. Tal como um espelho quando se quebra ou se cobre de poeira, e assim não mais reflete a luz do sol, nem manifesta sua graça. Já explicamos que o espírito do homem não está contido no corpo, por ser livre e santificado de entrada e saída, que são propriedades dos corpos materiais. Ao invés disso, a relação entre o espírito e corpo é semelhante à do sol com o espelho. Em poucas palavras, o espírito humano mantém-se numa só condição. Não adoece com as moléstias do corpo, nem se torna saudável em função deste. Não se torna fraco ou incapacitado, triste ou oprimido, diminuído ou inferiorizado, isto é, não sofre danos ou efeitos maléficos em função das enfermidades do corpo, mesmo que esse último definhe ou que as mãos, pés e língua sejam cortados, ou se os poderes da visão e da audição forem interrompidos. Portanto, é claro e evidente que o espírito difere do corpo e que sua imortalidade não está condicionada ao último, mas que o espírito se mantém supremo no mundo do corpo e que seu poder e influência são tão manifestos e visíveis quanto as graças do sol em um espelho. O espelho, porém, ao cobrir-se de pó ou quebrar-se, priva-se dos raios do sol.